Muito bom dia, meus irmãos. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse. Só que devido a algumas questões eu resolvi, conversei com os presbíteros, fazermos um hiato hoje, uma pausa na série em Apocalipse, para tratarmos algumas questões que chegam até nós e nós precisamos responder, nós precisamos, como igreja, dar algumas respostas. E eu acredito que quando nós amamos a Bíblia, amamos a Escritura, as coisas precisam fluir do púlpito, tá bom? Então eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que nós vamos falar aqui hoje. São coisas extremamente sérias, demandam a vida de algumas pessoas, a vida de pessoas, de duas famílias mais precisamente, dependem do que nós vamos tratar aqui, do que vai ser exposto da Bíblia, e não apenas a vida dessas pessoas, mas também a vida de outras pessoas que se beneficiarão se nós tivermos uma postura bíblica e de misericórdia, tá bom? Então primeiro eu vou expor o texto bíblico, nós vamos nos focar na palavra de Deus e depois eu vou dar alguns anúncios para vocês. Hoje eu quero falar para vocês sobre 3 marcas dos homens da vintage. Aí alguém pode pensar assim: poxa, Jack, mas nós não estamos na Cavalo Branco, nós não estamos na confraria dos homens, né? É verdade. Só que o que eu vou falar aqui, em primeiro lugar, tem um endereço masculino, aos homens. Se você é homem, e em Porto Alegre 2020 a gente tem que explicar o que é homem, tá bom? Estou me referindo a você que nasceu do sexo masculino, você que biologicamente é homem, macho. Nas Bíblias antigas a gente usava esse nome, macho, e não tinha problema nenhum. Hoje em dia tem, né? Mas então eu estou aqui para explicar, meu trabalho é explicar isso para você. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, lá no final da Bíblia. Esse sermão aqui, volta, gente, não sei por que passaram aqui, volta, deixa, tá funcionando aqui? Então deixa comigo aqui, tá? Então assim, abra aí em Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27, fica com a Bíblia aberta aí. Eu já falei sobre isso na Cavalo Branco e eu preciso retomar, falar aqui de novo com vocês esse assunto, e eu quero estender isso para toda a igreja, tá bom? Então, fica com a Bíblia aberta, e antes de expor o texto bíblico aqui, eu quero explicar o porquê. Nós temos na Vintage aqui 7 sentenças sequenciais que norteiam a Vintage. Eu vou dar aqui, talvez eu nunca expliquei isso para vocês, e hoje é o dia de explicar. Por que nós trabalhamos com homens? Por que eu acho que toda a igreja deveria ter um trabalho com homens? Só que eu não posso me meter nas igrejas locais que tem pelo mundo afora. Nem no Novo Testamento isso ocorre. Então não tem como fazer isso. Mas, gentilmente, eu posso dar um conselho: trabalhem com homens por causa dessa sequência. Eu acredito que essa sequência que eu vou dar para vocês se aplica a todas as igrejas em todos os lugares. Tá bom? Mas, ok, eu não sei se as pessoas pensam assim, talvez eu possa estar errado. Mas esse é o ponto de partida aqui na igreja, porque nós trabalhamos com homens, e eu vou explicar para vocês. Então, 7 sentenças. Antes de entrar no texto, eu quero explicar isso aqui, porque isso aqui vai fazer todo sentido quando a gente vai entendendo o texto bíblico. 7 sentenças sequenciais que norteiam a Vintage. Primeira, o nome de Jesus é glorioso. A primeira coisa que você precisa entender:
existe glória. O que é glória? A gente fala glória. Glória, eu tenho uma tia que o nome dela é Glória, né? Então, não é disso, não é desse nome próprio que a gente está falando. A gente fala de glória, a gente fala de honra, e a gente nem sabe o que é isso. O que é glória? Glória quer dizer peso, quer dizer importância. Ou seja, Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 11. A ele a glória para todos sempre, amém. Ou seja, a glória seja ao nome de Jesus. A glória, o peso, a importância, a proeminência, a excelência, ou seja, a prioridade seja ao nome de Jesus. Então Jesus vem antes de tudo para nós aqui, tá bom? Nós amamos Jesus, nós queremos a glória de Jesus, nós acreditamos no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, mas esse Deus veio até nós através do Filho, ok? Então nós amamos Jesus, nós nos deliciamos em Jesus, Jesus é glorioso, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Pastor, podemos fazer tal coisa? A primeira pergunta que tem que vir na nossa mente é: vai mostrar, revelar, proclamar, vai promover a glória do nome de Jesus? Porque nós temos que mostrar esse nome para as pessoas. Então, a primeira coisa, o nome de Jesus é glorioso. E eu não estou falando isso aqui para querer falar uma coisa mais profunda. A coisa mais profunda é essa: o nome de Jesus é glorioso, tá bom? Segundo, pelo fato do nome de Jesus ser glorioso, nós somos apaixonados pelo nome de Jesus. Nós somos apaixonados pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é glorioso. Nós somos apaixonados pela beleza desse nome. Nós somos apaixonados pela glória desse nome. Nós somos apaixonados pelo nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. O nome de Jesus é glorioso, então nós somos apaixonados. Terceira, presta atenção aqui, irmãos, por gentileza. Terceiro, por isso nós queremos a fama do nome de Jesus. Presta atenção, o nome de Jesus é glorioso. Nós somos apaixonados então por esse nome. Nós reconhecemos que não há nada mais belo, nada mais lindo, nada mais sublime, nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Então nós somos apaixonados e por isso nós queremos a fama desse nome. Nós queremos que todos o louvem. Nós queremos que todos louvem esse nome. Nós queremos que todos exaltem esse nome. Nós queremos que todos glorifiquem esse nome. Nós queremos que todos estejam focados nesse nome. Quarto, então, nós vamos querer que as nações louvem Jesus. Porque nós queremos a fama do nome de Jesus. Vai haver um desejo, olha para mim aqui. Vai haver um desejo no nosso coração que todas as nações louvem o nome de Jesus. Quinto, por isso nós plantamos igrejas. Escuta o que eu vou dizer. Em Mateus capítulo 28, existe a grande comissão. Não é a grande sugestão, é a grande comissão. Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder. Ele tem todo o poder. Portanto, vão por todas as ações. Façam discípulos de todas as ações. Vão. Ensine-os, escuta aqui, cabeção. Ensine-os a guardar o que eu tenho ensinado para vocês. Não é apenas chegar para a pessoa e ensinar: ah, Jesus disse isso, se tu quiser guardar ou não, não. Não. O público que está ouvindo, escuta, na grande comissão, eles são ensinados a guardar as palavras de Jesus. E ele vai dizer: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele dá uma promessa: eu estou com vocês. Ou seja, o resumo da grande comissão, a grande comissão, nós encontramos ela na plantação de igrejas. Grava, cara, isso aqui, o diabo vai tentar roubar isso do coração de vocês que eu estou falando. A igreja não entendeu hoje, a maioria dos crentes, a igreja não, a maioria dos crentes não entendeu isso.
por que nós precisamos plantar igrejas. Nós precisamos plantar igrejas porque é dessa forma que nós cumprimos a grande comissão. Batismo, ensinamento para as pessoas guardar o que Jesus ensinou. Esse discipulado, fazendo discípulos, isso ocorre na igreja local. Então, o nome de Jesus é glorioso, nós somos apaixonados por Jesus, por isso nós queremos a fama do seu nome, então nós vamos querer que todas as nações o louvem, por isso plantamos igrejas. Por que nós plantamos igrejas? Olha só, a principal razão de plantarmos igrejas não é porque as almas estão perdidas, essa é uma razão, essa é uma boa razão, mas não é a principal razão. A principal razão de plantarmos igrejas, John Piper fala no seu livro Alegrem-se os Povos. Ele diz, por não haver louvor, nós vamos em missões. Nós olhamos as nações, de um lado olhamos as nações, de um lado olhamos o nome de Jesus. Não é justo que o nome de Jesus não seja adorado em todas as nações. Então nós olhamos a glória do nome de Jesus e ao nos depararmos com as nações, nós vemos que as nações não estão adorando o nome dele. E por não haver música, louvor, nós vamos. Porque as nações precisam louvar. Porque nós precisamos, o que nós temos em mente, deixa eu dizer uma coisa aqui. O que nós temos em mente não é a igreja de Atos. A igreja de Atos é uma bênção, mas era bem problemática também. Tinha roubo, tinha divisão, tinha complicação. O nosso alvo é a igreja de Apocalipse. Aqui já é um spoiler que eu vou dar, que eu estou dando do final da série de Apocalipse. O alvo nosso é a igreja de Apocalipse, do final de Apocalipse, nem do começo. No final nós vemos todos os povos, todas as nações, todas as línguas louvando a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, hoje de manhã eu levantei para fazer uma corridinha e voltando para casa, quando eu fui tomar meu banho, eu botei um louvor do Ron Kenoly, do CD Lifting Up, CD antigo. E eu estava olhando o vídeo ali, e olhando aquilo, aí está o Ron Kenoly, um negro, um afro-americano, cantando. Aí tu olhava do lado, tinha um cara muito branco, parecia um papel, muito branco. E do outro lado tinha uma senhora com vestido de dona de casa dos anos 50. Aí no baixo tinha um outro negro. Na percussão, Alex Acunha, eu acho. Não precisa nem falar, né? Alex Acunha, né? É óbvio que é um latino. Aí você via a banda toda miscigenação no povo, brancos, negros, índios, e todos louvando. E eu me lembro que anos 90 era assim, cara. A gente não ficava tão assim. Hoje em dia está se falando tanto nisso e se promovendo tanta desunião. E eu vendo assim, cara, aquele disco ali, aquele show é um pedacinho do reino de Deus. Vai ser assim. Vai ser assim. E o mais engraçado é que quem está liderando o louvor ali é um negro. Que a grande crise hoje é porque tu não tem um negro pastoreando. Era um negro. O chefe dele, Don Moen, era um branco. Aí a pessoa, viu, o branco era chefe. Mas o chefe nem queria aparecer. Botava o negro. Não, Ron, vai aí, meu velho. Tranquilo, sem crise. Nada baseado na cor da pele. Isso é a visão de Apocalipse. Nós não precisamos aprender sobre racismo com o mundo. A Bíblia fala sobre isso. Nós aprendemos com a Escritura. Todas as tribos, nações, louvando o Senhor. Ou seja, essa visão final nos motiva hoje. Grava isso. Então nós queremos plantar igrejas. Por isso, nós começamos focados nos homens. Porque nenhuma igreja é plantada no mundo se você não tiver um bom grupo de homens. Você precisa de homens para que missões avancem. Você precisa de homens piedosos. Você precisa de homens liderando suas casas.
Você precisa de homens amando suas esposas, amando seus filhos. Você precisa de homens que resistem diante da tentação, que mantêm o cinto da calça fechado diante das tentações do mundo. Você precisa de um bom grupo de homens que vença a pornografia. Você precisa de um bom número de homens que amem a Escritura, que abram a Bíblia todos os dias. Eu disse todos os dias. Na sua casa. E falem, Jesus é assim. E falem sobre Jesus. 7. Pois acreditamos que as mulheres e crianças seguem os bons homens. O termômetro das igrejas começa com um grupo de pastores, se expande aos homens, se expande nas mulheres e nas crianças. Quando você tem uma igreja com bons homens pastoreando essa igreja, homens cheios do Espírito Santo, eu estou me referindo. Homens cheios de Deus, homens encharcados na oração e na Escritura. Quando a Bíblia não é apenas um discurso vazio no púlpito. Você vai ter no meio do povo garotos solteiros querendo ser homens. Você vai ter no meio do povo homens sendo homens. E com isso você vai ter as mulheres seguindo, sendo piedosas, florescendo. Você vai ver crianças alegres, contentes, felizes. E você vai ver um pedacinho do que nós veremos na plenitude da eternidade. Então, é por isso que eu trabalho com homens. Aqui o ponto 6. A razão disso aqui começa com o nome de Jesus. Grava isso. Grava isso. Então, vamos ler. Fica com a Bíblia aberta, perdão aí. Em Tiago, capítulo 1. São 2 versículos. Você está acostumado a eu pregar textos mais longos, né? E nós estamos interessados em plantarmos igrejas. Aí sim, aí nós temos que olhar. Pessoas nesse momento estão indo ao inferno. Sabia disso? Agora, 10:05 da manhã. Nesse momento, em algum lugar do mundo, alguém está morrendo. Está sendo recebido no inferno. E eles morrem sem conhecer Jesus. Certo missionário contou que eles chegam uma vez na Índia, começam a pregar o evangelho, um casal, e eles pregam o evangelho para um casal que se converte, e após aceitarem Jesus, eles começam a chorar copiosamente. Aí esse casal pergunta, por que vocês estão chorando? Um choro de tristeza. Aí esse casal diz, por que vocês não chegaram mais cedo? Aí eles dizem, mas nós viemos o mais rápido que pudemos. Aí esse casal diz, fazem algumas horas que nós matamos o nosso filho a uma divindade. Vocês chegaram algumas horas atrasados. Se vocês tivessem chegado algumas horas antes, nosso filho estava vivo. O que vocês estão fazendo no Ocidente? O que vocês estão fazendo nas igrejas de vocês? Escute uma coisa. Por que você pode ouvir o evangelho 2 vezes, sendo que existem pessoas no mundo que não ouviram nenhuma? Por que você pode ouvir o evangelho agora, domingo, hoje, se você ouviu o evangelho semana passada? Se você ouviu o evangelho na outra semana? Por que você pode? Sendo que existem pessoas que não ouviram nenhuma. Nós queremos plantar igrejas. E para isso nós precisamos de homens dispostos a trabalharem por Jesus. Homens de verdade. Homens que vão assumir a liderança da sua casa. Homem, capaz de tomar um soco na cara e seguir seguindo Jesus. Então eu quero falar sobre as 3 marcas dos homens da vintage. E se você quer congregar, e se você olha assim, mas eu não me falaram isso aí no começo, tu não prestou atenção, vai dar tempo, ou de você ir aos pés de Jesus e ser esse homem, ou de ir embora, de boa.
Você pode ficar tranquilo que se você não for para o céu não vai ficar triste. Fulano não veio. Pô, o Jack fazia um barulhão lá na terra lá e não veio. Ninguém vai estar nem aí para mim ou para você se a gente não for para o céu. Ninguém, nem a tua mãe. Sabia disso? Se a tua mãe se converter, estiver no céu e você não for, ela vai estar trifeliz. Vai estar triste de boa. E daí eu vou ensinar vocês aí na semana que vem, se Deus permitir. Apocalipse 18 vai ter um louvor pela perdição dos ímpios ainda. A tua mãe vai cantar porque tu foi pro inferno. Imagina que loucura isso, cara. Ou seja, cara, Jesus está salvando e está indo. É privilégio teu estar dentro. Você não está fazendo um favor. Tá bom? O reino de Deus ele vai anunciando os termos. E as pessoas vão se submetendo ou não. Os termos são esses que eu vou colocar aqui. Tá bom? Agora, se não for bíblico que eu falar, aí me rejeita. Não, o Jack falou umas coisas na cabeça dele. Tá bom? O nome de Jesus nem é glorioso nada. Tá bom? Daqui a pouco não é, né? Vamos lá? Então, as 3 marcas dos homens da vintage. A primeira marca está no verso 26. Os homens da nossa igreja, eles refreiam a sua língua. Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Então vamos lá, o irmão de Jesus ele já chega com o pé na porta aqui. O cara é religioso, você talvez ama Jesus, né? No Instagram, no Facebook, você bota fotinho. Quando chega a fotinho, sabe? Quando você vê que você vai receber uma foto no culto, você até fecha os olhos, né? Espreme assim, para poder dar uma choradinha, levanta a mão, né? Dá uma tremidinha no beiço. Talvez você ache, você quer pro Insta da igreja, você quer estar lá, nossa, como ele ora bonito, né? Coisa mais linda. Só que o texto está dizendo aqui bem claro que a nossa religião está muito ligado com o que a gente fala. Jesus chegou a falar que pelas nossas palavras nós vamos ser condenados ou justificados. Ou seja, os homens precisam ter um freio na língua. Homens de Deus, os homens aqui da igreja, velhos, jovens, moços e novos, moços e crianças, não importa. Os homens aqui da Vintage, solteiros ou casados, desempregados ou trabalhando, não importa. Eles possuem um freio na sua boca. Eles não falam como idiotas. A sua boca não é a boca de um tolo. Porque esses homens medem, pois eles sabem o peso das suas palavras. Você precisa ter noção do que você fala. Hoje nós temos uma geração de idiotas. Nós temos um desfile de idiotas. Nós temos um desfile no mundo de idiotas. O que nós temos? Nós temos uma geração hoje que diz, eu vou ser fiel, e não é. Espera um pouquinho, cara. Como diz o Ciro Gomes, espera lá um pouquinho. Espera lá um pouquinho. Não estou fazendo... Falar nome de político no púlpito é uma desgraça, né? Você falou o Ciro Gomes. Espera lá um pouquinho. Espera lá um pouquinho. Figura. Então, cara, os caras chegam diante... É muito engraçado isso. O pastor Rodrigo não está aqui, eu acho. Vai vir no segundo culto. Aí nós estamos na catequese. Curso de novos membros. As pessoas passam o curso. Juro amor na igreja. Chega aqui na frente, se derrete. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu sempre digo, membro novo, tamo junto. Ó, tamo junto. Mas se tu é membro novo, eu tô assim, ó. Eu quero ver tu quando eu te der uma chegadinha. Só um pezinho alto. Né, Felipe? O Felipe dá um pezinho alto no querido, sim. O cara tá lá na frente, Felipe vê um negócio, os homens da igreja, às vezes dão uma chegadinha assim, por cima. Só um. Churufão. Aí o cara pula. Tinha um casal na igreja, com mais de 50 anos de idade. Aí começou umas fofocas no GC.
E fofoca, e fofocaiada. Aí, nós éramos 3 presbíteros na época. Não tínhamos o reforço do Daniel e nem o reforço do Mike. Aí nós fomos lá. O Rodrigo, Everton e eu. Do nada nós chegamos no meio do GC. Assim. O cara chegou, nós 3, os caras... Ih! Sentou no meio deles. O GC acabou. E coisa boa pastorear as pessoas na casa delas. Porque as pessoas dizem assim, não pastor, pera um pouquinho, aqui é minha casa. E qual é o problema? Eu sou teu pastor dentro do teu banheiro, rapaz. Pessoal, nós viemos aqui porque está tendo fofoca. Quem disse? O fulano disse, o fulano... A Aline disse. A Aline do Cauê contou que não sei o quê. Ó, te cuida com a Aline do Cauê aí, ó. A Aline do Cauê contou que não sei o quê, que tu falou que... E as pessoas não esperam que tu vai dar os nomes. Quem que foi que... Porque a questão é se falou ou não falou. Essa é a questão. Se tu falou, tu não tem que baixar a crista. É verdade, sou um fofoqueiro desgraçado, fica inventando história. Agora, mas beleza. Aí tu chega e diz, o fulano falou. Cara, não deu 12 horas. O marido estava na minha casa. Pastor, estou indo embora. Por quê, querido? Porque está desconfortável para mim na igreja. O que eles querem? Fofocar e tu não fala nada. Homens sabem o peso das suas palavras. Quantas vezes já aconteceu aqui com irmãos, eu pegar e errar contigo, pecar contra ti, eu vou te peço perdão, me perdoa. Porque eu estou errado, a verdade é a verdade. A verdade é acima dos pastores. Os pastores aqui da Vintage não são imunes ao erro. Eles vão e pedem perdão. Aí você vai saber, os caras juram amor pela igreja, juram amor pelas mulheres. Eles chegam, o corpinho está ali, né? 20 aninhos, 18 aninhos, está casando. O cara olha pro corpinho, não, isso aí eu vou ser fiel a vida toda. Isso aí. Vai ser fiel até que a morte separe. Aí o cara dá uma conferida assim. Ô, pastor, é óbvio, pastor. Ô, meu velho, a vida não vai ser a vida toda assim. E aí? E se a tua mulher pegar e tiver um problema e ela tiver que tu limpe ela? Se ela tiver um problema mental, alguma coisa, não sei, que ela fique em estado vegetativo, tu tem que continuar amando ela e sendo fiel a ela. Sendo fiel a ela não apenas no corpo, mas na mente. Então, os homens da nossa igreja, eles sabem o peso da língua. Eles sabem o peso, a responsabilidade disso. Homens de palavra. Homens aqui na Vintage são como cavalos. Você é como um cavalo, eu também. Como? Nós temos um freio de um espírito na nossa boca. A nossa boca não é usada para mentiras, para rir dos quebrados, para cantar uma mulher que não é tua, seu chinelão. Porque como o homem fica, eu fico louco com isso. Eu vejo como o homem fica, ele entende a mulher dos outros. Já notou isso? A tua boca é usada para pregar o evangelho. Mas como que você vai pregar o evangelho, vai ensinar a tua casa se você não conhece o evangelho? Se você não gasta tempo com Bíblia, gasta tempo com teologia, se você não ouve, não aprende. A boca do homem aqui na igreja ela é usada para confrontar, para levantar, para ensinar, para educar, para confrontar, para louvar. É um uso santo da boca. Ah, pastor, pode gritar? Claro que pode! Se for pela causa do evangelho, pelo reino de Deus, grita. Essa boca, ela está a serviço de Deus. Ou seja, a nossa língua tem um freio. O Espírito colocou um freio aqui na nossa boca, assim, ó. Você sabe quem inventou a gola clerical? Eu nunca tive gola clerical, porque desde o começo da Vintage eu tô gordo, tô pesado. Aí você imagina parece um Frei Tuck. Não dá, o cara tem que estar... Não, o cara para usar a gola clerical, que é uma invenção protestante, tá? Não é uma invenção católica. Os católicos pegaram isso dos protestantes. A ideia é para tu tá com a gola clerical, tu tem que estar com o shape em dia. Tu tem que estar
tu tem que estar nos trinques. Senão fica estranho. Mas a ideia da gola clerical é que o ministro ele tem uma coleira, porque aquela gola é uma coleira. Ela vai passar por todo a camisa, né? Vai dar a ideia de uma coleira. E na frente tem a parte branca, que simboliza a palavra de Deus saindo da língua do ministro. Foi um pastor presbiteriano que inventou. Os presbiterianos não têm tempo que fazer, eles inventam essas coisas. Mas é interessante. Essa ideia, na verdade, todos os homens deveriam usar a gola clerical. Todos. Porque todos nós estamos na coleira de Deus. E todos nós devemos ter um uso santo do que falamos. Todos nós. Então, em primeiro lugar, a primeira marca dos homens da Vintage, eles refreiam a sua língua. A segunda marca, eles não são contaminados pelo mundo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Lê a última parte do texto, que eu quero me deter nesse segundo ponto. E guardar-se incontaminado do mundo. Santidade. Olha para mim aqui, deixa eu explicar um negócio para você. Deixa eu explicar um conceito de teologia. O que é o termo santo? Olha para mim aqui, gente. Olha para mim. Deixa as crianças ser crianças, tá bom? Então, santidade, santo. O termo santo vem de uma palavra hebraica que significa cortar, separar. É um termo da agricultura. Então você corta um ramo. Então tu tá lá com o teu alicate de corte, comprado na Leroy Merlin. Aí tu... O que tu fez ali no teu jardim? Meu irmão, minha irmã, tu santificou. Sério mesmo, pastor? Sério. O que é isso? Tu separou aquele pedaço. Ou seja, santo é quando tu separa. É isso que Tiago está falando. Tiago está falando que a religião pura envolve santidade. Ou seja, os homens aqui da igreja, eles precisam ter uma vida nova, uma vida separada. Olha para mim. O que Deus fez com o sábado? O que está lá em Êxodo capítulo 20? Santificou. O Gabriel está aí hoje, Misael? O Gabriel me chamou aí esses dias sobre... A dúvida dele era sobre Shabá. Aí ele perguntou para mim, falei assim, Gabriel, a principal coisa que tu tem que olhar no teu Shabá é a seguinte: ele tem que ser um dia diferente dos outros. Ou seja, tu vive, o que Deus quer que você faça? Você vive 6 dias de um jeito. Aí no 7º tu te loqueia, tu vive de outro jeito. Tu acorda em outro horário, tu faz outras coisas. Algumas coisas tu vai fazer, por exemplo, tu vai respirar. Não para de fazer isso. No Shabat está liberado. Segue fazendo isso. Mas você vive 6 dias de um jeito. E o 7º dia você vai ver de um jeito diferente. Isso, o teu Shabat pode ser no sábado, pode ser na segunda. O meu é na segunda. Então o que acontece? Na segunda-feira eu vivo de um jeito diferente. Eu vou acordar num outro horário. Eu vou fazer coisas diferentes. Coisas que eu não faço. O que eu estou fazendo com o meu Shabat? Eu estou santificando ele. Tu olha a minha semana, Gabriel, e tu olha, tem 6 dias de um jeito, e tem um dia do outro jeito. O que esse dia é? Tu vai dizer assim, esse dia é diferente. Biblicamente falando, ele é santo. Ele é diferente. Ou seja, quando eu olho para o mundo, eu tenho que olhar todos os homens. E daí eu olho os homens da Vintage. Eles são diferentes. Eles vivem diferente. Eles falam diferente. Eles têm alegrias em coisas diferentes. Seus filhos são diferentes. Suas esposas são diferentes. Eles se guardam incontaminados do mundo. Quando tem namoro, o namoro é diferente. Quando tem casamento, o casamento é diferente. Quando tem sexo, o sexo é diferente. Mas como assim, pastor? Nós vamos correr, vida louca dentro de casa, pelado, um em cima do outro.
Não. O mundo, no ato sexual, pensa só em si. Os homens da vintage pensam nas suas esposas. Primeiro a tua esposa, depois você. Fica ligado. O trabalho é diferente. Você tem uma ética de trabalho completamente diferente. Por quê? Você tem que ser o melhor empregado da tua empresa. Por quê? Mas por quê, pastor? Porque o teu patrão é Jesus. Se o teu patrão é Jesus, teu patrão, ô Dani, não é o teu coronel. É Jesus. Se a gente fosse aqueles pentecão lá dos anos 70, o Senhor dos Exércitos, que nunca perde uma batalha. Eita glória! É ele que está lá, com a divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Terra, Sheba. Ou seja, não fica mais fácil assim? É Jesus. Tá lá, Cauê. Cauê vai sair para a rota. Quem é que tá te dando? Quem é que tá te dando a rota, Cauê? É Jesus. Jesus, ó, Cauê, seguinte. Vai lá e vende tal coisa lá. Jesus está dando a rota. Não tem como não ser. Tá entendendo? Ou seja, aí os caras olham os vendedores. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu botei no grupo dos homens palestra de Steve Lawson sobre Jonathan Edwards. Deixa eu falar para vocês. Sabia que o Jonathan Edwards tinha 70 resoluções. Eu vou fazer uma série, acho que de vídeos, só para jovens solteiros. Ele fez 70 resoluções. Ele fez 70 resoluções quando ele tinha 18 anos. E está decidido. Ele botava ali. Uma das resoluções, ele diz o seguinte: eu serei o cristão mais santo, falando com as minhas palavras, tá? Eu serei o cristão mais santo e mais piedoso da minha época. Aí tu vai dizer, tá, mas o Michael, ele tá se achando, né? Tá, então ele vai ser o pior, então. Tá bom assim? Deixa eu explicar uma coisa. Vocês não concordam que cada época tem alguém no mundo, porque a gente sabe que justificação não tem níveis, mas santificação tem. E Deus sabe quem é mais santo que quem. Isso aqui não é uma coisa para nós ficar competindo com o outro. Isso é uma coisa para Deus olhar para nós. Você sabe que em todas as épocas existem cristãos mais santos e menos santos. Correto? Leram Teologia do Gruden, né? Santidade, existem níveis. Nós crescemos em santidade, mas justificação não existe nível. Justificação é justificação. Ou seja, todas as épocas existem diante de Deus cristãos mais e menos santos. E nesse momento no mundo, Deus sabe quem é o cristão mais santo no mundo. Esse cara existe. Já pararam para pensar nisso? Nunca pararam para pensar nisso? Nunca parou, né? Mas o Edwards parou para pensar nisso. E faz sentido. Eu pergunto, você está desejando isso? Não, mas isso é um desejo muito orgulhoso. Por quê, cara? Não é para você ficar medindo com os outros, é para Deus estar olhando você. Por quê? Você não quer ter um carro melhor? Não quer ter uma casa melhor? Qual o problema disso? Agora, quando envolve as questões espirituais, aí não seja, que isso? Então, os homens aqui da igreja, eles não podem ser contaminados com o mundo. Então o trabalho é diferente, o lazer é diferente. O nosso lazer é diferente. Você pode fazer até a mesma coisa, mas você não é, escuta, você não está embriagado com o lazer. O entretenimento não embriaga você. O que é embriaguez? Cara, tu usa mais do que precisa. Então, o meu amigo pastor Anderson Silva, ele colocou agora, ele está on fire, né, na rede social dele lá. Ele está colocando um monte de coisa sobre os garotos. Aí botou um vídeo que tem um cara num PC gamer ali, o cara tá jogando muito louco. E daí a mulher dele vem caminhando assim, Marco, e ela diz assim: eu tenho um sonho de ser mãe, mas às vezes eu desisto, porque eu já sou mãe do meu marido. E ela vira o celular pro marido dela, e tá o marido dela jogando assim, sabe? É engraçado num primeiro momento, mas é de chorar isso, cara. Imagina isso, cara. Tu ser o cara que fica jogando, tipo, 3 horas seguidas, e o teu filho não brinca contigo nem 15 minutos. Tu imagina isso, cara. Na cama é um furacão, Katrina, 2 minutos, e tá dormindo, roncando. Mas para jogo online, né? Eu não tô falando que tu não vai jogar teu videogame, cara. Não tô falando isso.
É porque assim, a galera dos anos 80 e 90, a gente jogava videogame, mas sempre tinha uma avó que dizia assim, vai estragar a televisão. Você estava bem feliz jogando ali, ô Júnior. E daí chegava a tua avó assim, isso vai estragar a televisão. Então tu não tinha tempo assim de... Entendeu? Quem aqui virou algum jogo do Atari? Me diz um. Me diz um que você virou. Ah, mas não tem como virar. Não se sabe, não dava tempo. Não dava tempo. Não dava tempo, cara. Não dava tempo. Se a tua avó falasse, tu não ouvisse, vinha o teu pai e te dava uma concha no lado do ouvido. Fazia tempo que tu não ouvia esse termo, né? Uma concha. E tu ficava tão craque que tu já sabia até de que lado estava vindo pelo barulho do vento. Pá, ele vai dar na direita hoje. Ah, o pai entre gente fina. A esquerda já estava doendo. Ou seja, as roupas dos homens são diferentes. Porque eles se guardam incontaminados do mundo, eles são santos. Você não usa uma calça colada a vácuo. Eu olho os caras, os negros assim, ó. Meu, sério. Os negócios colam, mas sem suga. Eu falei, mas o que é isso aí? O que é isso? As pessoas riem. Aí eles usam hoje em dia uns vestidão. Eu não entendo isso, sério mesmo. E um coque samurai aqui atrás. Não, sério mesmo, sério mesmo. Eu vou nas igrejas, eu vejo os caras, eu olho os caras assim, e a primeira coisa que eu penso, juízes, julgador milhão assim, fariseu. Eu sou fariseu. Tu não, né? Tu não. Tu é o publicano. Tu é o publicano lá chorando. Só eu sou fariseu, né? Aham. Aí eu tô lá, vou pregar, vou nos estados aí, que eu não vou dizer de quem, Daniel. E eu vou pregar nesses estados aí. Pô, meu irmão, e aí, galera? Poxa. Aí eu chego lá, o que eu vejo? Coque samurai, as calças embaladas a vácuo melita, e uma camisola da minha avó. A primeira coisa que eu olho, eu digo assim, será que João Batista se vestiria assim? Você consegue imaginar João Batista chegando com seu óculos, seu óculos da Chili Beans? Não, o óculos da Chili Beans é legal. Mas, gente, deixa eu dizer um negócio, tô falando sério mesmo, por mais que a gente brinque, a tua roupa tem que ser diferente do mundo. Eu não estou falando que assim, ó, agora tu vão andar de terno e gravata, eu não estou falando isso. O que é a tua roupa? Isso é Bíblia, tá? A gente brinca tudo, mas falando sério, o que a tua roupa tem que ressaltar? A roupa do homem, escute isso aqui. A roupa do homem, ela tem que ressaltar a masculinidade do homem. E a roupa da mulher tem que ressaltar a feminilidade da mulher. Portanto, escuta bem o que eu vou dizer. Eu não estou falando para fazer exatamente isso. Mas entende-se quando os cristãos evangélicos mais antigos diziam que a mulher usa saia, usa vestido, que o homem usa um terno. Tu entende? Às vezes os caras estavam falando de uma forma tosca, que tu vai ver um programa de televisão, e às vezes tem lá um carinha lá, um Clodovil da vida falando que o vestido ressalta mais a mulher. É óbvio. Eu não estou falando que tu não vai usar calça, esse frio aí tu vai... Não estou falando isso. Eu estou falando que você vai escolher roupas que ressaltam a tua feminilidade, minha irmã. E tu, cara, vai usar roupas que ressaltam a tua virilidade, a tua masculinidade. Porque Deuteronômio diz que é abominação para o Senhor o homem usar roupa de mulher e a mulher usar roupa de homem. Ah, pastor, isso é o Antigo Testamento. O Salmo 23 também é. A questão é, você ama Jesus ou você ama o mundo? Vai ter muitas coisas que o mundo vai apresentar que é legal, bacana, tranquilo. Isso não fere os princípios da palavra de Deus. Agora, o mundo vai apresentar algumas coisas. Nova tendência. Glitter rosa na barba dos homens. É sério isso? É sério isso? Aí tu usa para ser engraçadão. Tu é o TikToker. É sério isso? É sério. Tudo em nós tem que ser diferente. Eu não estou falando que tu vai usar uma bombacha agora, meu velho. Usa uma calça ajustada aí. Óbvio, não vai usar uns bagulho, uns langanhos lá embaixo.
Mas por que a gente tem que ser igual ao mundo? Tudo em nós tem que ser diferente. Período de praia é um terror. Deixa eu dizer aqui, ó. Vou falar, não estou nem aí. Período de praia é um terror. Primeiro que é aquele desfile no Facebook. É uma ânsia de mostrar as carnes. É uma ânsia. Tá? Tu vai ver, primeiro, que o marido é um frouxo. Deixa a mulher botar aquele tipo... Ai, mas que pensamento. É assim mesmo. Aí a mulher bota umas roupas, uns negócios lá. Tu diz, mas... Nem bonito é. Nem bonito é. Se ficasse com a roupa, as pessoas tinham uma imagem melhor tua. Mas vai lá. Aí, cara, deixa eu dizer uma coisa. É sério mesmo. Que nós... mas é roupa de banho, pastor. Peraí. Se chegar um cara entregando pizza na tua casa, tu vai receber ele de calcinha e sutiã? Porque o biquíni é isso, só muda o tecido. Não, mas aí eu tô na praia. Na praia a mente do cara muda. A Bíblia diz que Davi viu uma mulher tomando banho e cobiçou ela. Mas os caras da praia são mais santos que Davi. É sério mesmo que tu acredita nisso? É sério? E alguém tem que te dizer, minha irmã, tu tá desmaiada para usar esse negócio aí. Alguém tem que acabar com a tua moral, tu tá te achando muito. Aí vai a mulher lá, se achando. Como é que a Cid disse? Se achane. Parece que estava sentada numa caixa de brita. É isso aí mesmo. Isso aí é para acabar um pouco com essa moralzinha. Tu tá te achando, sabe? A fitness do Instagram. Ninguém vai comprar um bagulho por causa tua. Tu mal influencia teus filhos. Quer ser influencer. É engraçado. Eu já tive 3 coaches me chamando no Instagram esses dias. E os caras com a vida ferrada, Michael. Com a vida desgraçada. E quando eu entro pra ver, é um coach. Como isso? Como isso? Aqui na Vintage tem que ser diferente. Os homens têm que ter uma visão diferente de tudo. De tudo. De tudo. De tudo. De roupas, de festa, diversões, dinheiro. Olha aqui pra mim. O Steve Lawson conta que ele chegava muito fera esse, né, Dani? Ele chegava no escritório do pai dele, ele pegava a caneta e ele ficava... Aí o pai dele olhava para ele e dizia, vai funcionar uma vez menos por causa tua. Assim, né? Aí o pai dele foi dar a mesada para ele, porque ele foi para a universidade, e ele foi dar o dinheiro, ele pegou $1, e ele disse assim, meu filho, pega esse dinheiro e gasta cada $1 com sabedoria. Seja sábio no uso do dinheiro. O cara me perguntou essa semana, pastor, como é que tu faz com as pessoas que tu tá vendo que elas vão usar dinheiro para drogas? Eu era um imbecil. Eu dava dinheiro para todo mundo, me achando que eu tinha dinheiro. Todo mundo que pedia, eu dava dinheiro. Todo mundo. Eu dava esmola para todo mundo. Eu não, tenho que dar esmolas. Um dia, nós estamos ali na frente do Bourbon Ipiranga, saindo. Tá eu e o Ribas. E veio um cara e ele se ajoelhou no chão. Assim. Mas o louco assim, craqueiro no último. E daí eu tirei o dinheiro. Quando eu tirei o dinheiro, o Ribas, o que tu tá fazendo? E eu fui entregando dinheiro para ele assim, e o Ribas, o que tu tá fazendo? De quê? O que tu tá fazendo? E quando eu larguei o dinheiro na mão, o Ribas pegou pelo braço. O que tu tá fazendo, meu? Eu dei o dinheiro pro cara, o cara precisando ali. Ô Jack, tu não tá vendo que o cara vai fumar um cachimbo? Olha pra ele. Eu disse, é verdade. E tu vai compactuar com isso, cara. Tu tem que usar o teu dinheiro de forma sábia. Ofertar na vida de alguém que está precisando, de algum irmão na tua igreja. E eu fiquei parando e pensando assim, é verdade, cara. Como que eu vou ter dinheiro para ajudar um irmão se eu estou dando dinheiro para um craqueiro na rua? O nosso dinheiro tem que ser usado de forma sábia. Cada real. Não tem dinheiro para ficar gastando assim.
Não quer dizer que você não vai comprar coisas caras. Precisa, vai ser útil, gasta. Compra, é útil, tem utilidade. Se explica, então usa. Não se explica, então não usa. Então não compra, então economiza. O nosso uso do dinheiro tem que ser diferente. Pergunto para os solteiros aqui, quanto dinheiro vocês têm guardado? Os rapazes solteiros. Aí eu vou falar, não vou citar os nomes aqui, eu vou falar com alguns homens aqui que casaram e disseram assim: ô Jack, quando eu casei eu estava com tanto X de grana guardado. Eu tinha uma reservinha. Tu tem dinheiro quanto guardado? Todo dinheiro que tu pega, tu torra. Como é que tu quer casar? Como é que tu quer desfrutes na lua de mel? Mulher é uma coisa cara, meu velho. Muito cara. Nós temos que ter uma postura diferente, de santidade. Eu pergunto, tu é diferente? Tu é diferente? E último, então, primeiro, esses homens refreiam suas línguas. Em segundo, eles não são contaminados pelo mundo. E terceiro, os homens aqui da Vintage, eles suprem a falta de homem no mundo. Olha o começo do texto, do verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Quem é o órfão? O órfão são pessoas sem pai. Quem é viúva? Mulheres sem marido. Ou seja, a religião pura, escuta, por isso que eu estou me dirigindo aos homens. A religião pura é suprir a falta de homens no mundo. Órfãos e viúvas. O nosso cristianismo precisa suprir a falta de homens, não na igreja, no mundo. Nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós devemos ser para o mundo um reflexo de Deus Pai. Escute isso aqui. Eu fui pregar no primeiro machonaria que teve, ano passado ou retrasado, não me lembro. Fui pregar no primeiro que teve. Nós reunimos em Brasília. E nós tínhamos ali 100, 110 homens, não eram muita gente. Na hora da oferta, foi levantado R$500 mil. Qual é a ideia do meu amigo pastor Anderson? Construir um refúgio para mulheres abusadas, física, emocionalmente e sexualmente. Pago apenas com o dinheiro de homens. E na entrada uma pedra escrito: esse local foi construído com o dinheiro desses homens. E a lista com o nome dos homens. Porque existem homens maus sujando a sociedade. Nós precisamos que os homens de Deus se levantem. Aí você vai dizer: tinham empresários lá. Óbvio que tinha. Tinham homens de posse lá. Óbvio que tinha. Óbvio que tinha. Só para você estar lá era quase R$3 mil. E eu me lembro que muitas pessoas criticaram o valor, o evento, tudo. E esse sonho já está se tornando realidade. Agora, não, o fato de ter homens de posses, não pense você que não foi difícil para esses homens bancarem isso. Esses homens abriram mão. Eles não são, assim, pessoas que não precisam mais trabalhar. São pessoas que estão trabalhando. Foi levantado ali R$500 mil. Foi pago agora na cirurgia de 2 ex-travestis que se converteram. Eles se converteram e estavam com a prótese nos seios e próteses no glúteo. Precisavam de cirurgia. Com o dinheiro desses homens, foi pago R$90 mil para a cirurgia de 2 homens que se converteram ao evangelho e queriam se livrar dessas próteses que fazia mal para o seu corpo
e que deixava eles com uma autoimagem prejudicada. Gastaram-se 90 mil reais. Dinheiro de quem? Dinheiro de homens. Dinheiro de homens. Dinheiro de homens. Uma senhora, um grupo de homens se reuniu, agora foi, acho que em Goiânia, e eu tenho contato com alguns irmãos de lá, é uma matilha, existem várias matilhas, o pessoal denominou assim no Brasil, e eles se reuniram, começaram a estudar a Bíblia e disseram assim: beleza, o que nós vamos fazer? Foi dada uma missão: procurem alguém com problema na cidade. Acharam uma idosa que estava com a perna apodrecendo. Aquele grupo levantou ali R$1.000, começaram a pagar uma auxiliar de enfermagem, foi na casa dela, levaram ela para o médico, ela já está com a perna restaurada. Boa. Um dos travestis que tinha feito uma cirurgia de mudança de sexo, chegou para o meu amigo pastor Anderson e disse assim, ele se converteu, né? Ele disse: ó, pastor, tem uma missionária da Assembleia de Deus e ela está gamada em mim. E daí o Anderson, deixa eu ver, pegou o Instagram da guria, disse: a guria é linda, linda, linda. Cinema. Não é a véia do Titanic. A guria é bonita. E daí o Anderson olhou para ele e disse assim: tchê, tá, só me responde uma coisa. Tu já falou que tu não tem pênis para ela? E ele disse: sim. E ela quer casar comigo, porque ela está vendo que eu sou homem. Existem caras sem pênis que são mais homens do que você. Existem homens sem pênis que possuem uma honra maior do que a tua. Estão se responsabilizando e estão se sacrificando. Nós precisamos suprir a falta de homens nesse mundo. Escuta isso, eu estou encerrando. Jesus veio ao mundo. Jesus plantou igrejas. Jesus é o plantador de igrejas. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o plantador de igrejas. Jesus é o maior plantador de igrejas que já pisou nesse mundo. E Jesus fez isso como? Doando o seu sangue. Doando o seu sangue. E eu vou encerrar isso aqui com 2 desafios para você e para nós. Nós não estamos brincando de sermos homens. Irmãs, o teu marido tem que virar homem. Solteira, escolha um homem para casar, não um moleque. Não um moleque. Olha isso aqui. Dê volume aí, gente, por gentileza. Bom dia, pessoal da Vintage 180. Eu queria mandar um beijo no coração de vocês e expressar a minha gratidão, o meu carinho, a minha alegria por tudo que vocês têm feito conosco, por tudo que vocês têm feito por nós e através de nós aqui em Portugal, tá? Não apenas por cuidar da minha família, por cuidar da nossa casa, mas principalmente por tornar possível plantar igrejas aqui nesse continente tão esquecido. É realmente desesperador olhar para os números e para tudo que apontam para o futuro da Europa aqui como igreja evangélica, e nós estamos, pela graça de Deus, vendo os ossos secos aqui se tornarem vivos. Nós estamos vendo um manancial no meio do deserto, e isso só tem sido possível por conta da generosidade, da ajuda de vocês, por vocês estarem segurando a corda e tornar possível que nós venhamos a descer esse poço tão escuro e profundo que é plantar igrejas aqui no continente europeu. Então gostaria de enviar um beijo no coração de vocês, agradecer aos presbíteros, agradecer à igreja por tudo que vocês têm feito. Eu sei o contexto que a Vintage passa, eu sei a dificuldade que é, eu sei que há um preço, um custo muito alto para fazer missão aqui. O câmbio disparou e nós corríamos risco sério de voltarmos, interromper tudo que tem sido feito aqui.
e o Jack, os presbíteros, os pastores da igreja assumiram a bronca, resolveram viver pela fé e desafiar a igreja e simplesmente confiar no Senhor e dar a palavra de que iriam nos cuidar, iriam segurar a corda. E isso nos encorajou muito, isso nos mostrou que Deus está conosco cada vez mais e confirmou o chamado de Deus para nós nesse lugar. O reino de Deus é tomado por esforço, ninguém avança o posto do reino de Deus, ninguém planta igreja na Europa sem sacrifício. Para a nossa família foi muito sacrificial, tem sido muito sacrificial em todos os sentidos que vocês podem imaginar, apesar da beleza da Europa, apesar da beleza de Portugal, assim como o Brasil também é belo, essa beleza física, né, essa beleza da criação de Deus, da natureza, ela não se expressa na vida das pessoas e muito menos da vida da igreja aqui, que a cada dia tem seus números declinando, as portas fechando. 70%, 80% da população dos cristãos aqui, dos membros da igreja, são idosos e simplesmente se nós formos olhar de forma humana para tudo que acontece aqui, é realmente desesperador. Mas Deus tem feito muito, 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 e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para quem não sabe, então, eu vim para Faro, aqui no sul de Portugal. Portugal tem, geograficamente falando, um tamanho 3 vezes menor do que o Rio Grande do Sul, então ele nos favorece para iniciar uma cultura de plantio de igrejas bíblicas, saudáveis, missionais, e é por isso que nós viemos para cá, depois de plantar uma igreja em Santa Maria, é a nascente da cultura, e eu vim então ajudar a revitalizar uma igreja aqui em Faro, tá, que se chama Ação Bíblica, vocês podem pesquisar aí, e por meio da Ação Bíblica, que já está sendo revitalizada, pude ter a graça de Deus de começar a plantar 2 igrejas, e em menos de um ano nós já estamos na 2ª plantação. Nós temos na cidade de Portimão em torno de 30 pessoas fechadas conosco, já temos uma sala alugada, em meio à pandemia, com distanciamento e tudo, lá já é uma realidade, a igreja já está sendo plantada, tá? E aqui em Quarteira, numa cidade também próxima de Faro, já estamos na 2ª plantação, então temos a revitalização de Faro, temos a plantação número 1 em Portimão e temos a plantação número 2 em Quarteira. Então em menos de um ano nós estamos plantando 2 igrejas aqui em Quarteira, temos aí um grupo de 15 pessoas fechadas conosco, então temos aqui portugueses que eram ateus. Temos um português aqui, o Antônio, que era ateu, e ele é carpinteiro, e ele inclusive fez o meu púlpito para a igreja de Portimão, e está se entregando ao Senhor. Temos portugueses aqui se entregando, querendo se batizar. Semana retrasada, um português aqui me pediu para eu levar ele à praia e batizar ele, pelo amor de Deus. Então nós temos visto conversões, temos visto igrejas sendo plantadas, temos visto famílias se renderem ao Senhor. Pude aqui criar uma associação, como uma ONG, e abraçar um bairro social. Comecei projetos aqui com futebol, reforço escolar, pude criar contato e fiz amizade com uma tribo cigana aqui, me fiz amigo deles e pude levar a palavra, e tive o privilégio de ter acesso a eles e posso levar a palavra para eles a hora que eu quiser. E então, assim, tudo isso só tem sido possível por conta do que vocês estão fazendo. Eu não quero deixar esse vídeo longo, vou continuar enviando vídeos para vocês para informar sobre a missão, mas eu gostaria de informar vocês, encorajar vocês e agradecer vocês por tudo que está acontecendo. E tudo isso tem sido feito por meio da Vintage. Não é o Rafael, não é o Ribas que está fazendo, não é a família do Ribas, mas o Ribas e a Vintage e todos que estão junto conosco nessa. E eu queria agradecer de coração todo o carinho, todo o cuidado conosco e todo o amor pela missão. E dizer para vocês que com certeza o Senhor vai recompensar toda essa luta, e nós na eternidade vamos poder ver uma multidão incontável de pessoas de outras nações, de outras raças, de outras línguas, adorando ao Senhor conosco, e quando nós olharmos para o lado, nós vamos poder olhar nos olhos deles e saber que tivemos ali parte nessa seara, que por conta da generosidade, por conta da oração de vocês, de cada um de nós, foi possível ver esses queridos irmãos sentados à mesa no grande banquete da eternidade com o nosso Senhor, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Esse é o primeiro desafio. Quando o pastor Rafael Ribas foi para a Europa para plantar uma igreja, os prognósticos da Europa são terríveis, são terríveis.
Alguns missiólogos dizem que em 2030 não teremos igrejas na grande maioria da Europa. Inglaterra, estima-se que não se haverá praticamente cristãos para se enumerar em um censo. Portugal não tem, por exemplo, para vocês entenderem, nenhuma biblioteca de igreja em Portugal é maior do que a minha biblioteca particular. E eu não sou o maior detentor de livros. Eles não têm uma editora evangélica lá. O grupo de cristãos é muito pequeno. Escuta isso aqui, irmãos. Nós nos comprometemos com o pastor Rafael Ribas com 100 euros no começo. Isso dava R$400 quando ele foi. Só que nós nos comprometemos em euro. E mais 3 igrejas, cada uma se comprometeu com cada uma mais 100 euros. Só que infelizmente alguns irmãos, quando mandavam 300 e poucos reais, sendo que o euro já está passando aí dos R$600. Mas nós nos comprometemos em euro. Toda vez que depositávamos a oferta, o pastor Everton calculava o valor em euro e nós mandávamos o valor. Depois de um ano, essas 3 igrejas, glória a Deus, eles avisaram que parariam de dar a oferta. Só que a missão continua. Como nós vamos deixar o pastor Rafael lá? Eu disse para ele assim, eu dei minha palavra, eu não falei para vocês que a igreja é composta por homens de palavra. Eu disse, Ribas, nós vamos te dar os 400 euros. E vamos lutar para te dar mais. Eu estou juntando livros para enviar para Portugal. Vou mandar uma Bíblia de estudo da Nova Almeida atualizada para ele, que é a versão em português da ESV, uma Bíblia de estudo em inglês. Vou mandar para ele. Só que nós precisamos de gente comprometida. Alguém pode calcular, está com a internet aí? Faz favor aí, Isabela, calcula para mim o valor de 400 euros no câmbio de hoje. Sei que não tem câmbio domingo, né? Acho que não tem, né? Mas o Google vai te responder. 400 euros. R$2.652. Esse é o valor que nós vamos enviar para o pastor Rafael Ribas daqui a 2 dias. No dia 25, é o dia que nós nos comprometemos em enviar a oferta missionária. E nós queremos ser uma igreja que no mínimo 10% da arrecadação vá para missões. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. Esse valor seria uma bênção aqui. Mas nós precisamos. A primeira coisa que temos que fazer, plantar igrejas. Escute isso aqui. Eu dei minha palavra para ele, que nós não iríamos soltar a corda, que nós não iríamos deixar a corda soltar. Ele está lá. O Ribas, ele é um plantador de igrejas puro sangue. Ele é louco. Ele chegou, ele está ajudando na revitalização de uma igreja e ele está plantando 2 igrejas ao mesmo tempo. Sabe o que é isso? Ele sai da igreja que ele está pastoreando, ele vai para uma outra igreja e está pastoreando esses irmãos também. A maioria dos irmãos que se comprometeram com ele abandonaram ele. A maioria. Eu queria poder falar mais, mas algumas coisas vão para a internet e eu não posso. Segunda coisa que nós vamos nos comprometer é com a Viviane. Quantos aqui conhecem a Viviane, esposa do Julian? Não são todos irmãos, são membros novos. A Viviane, cadê a Bianca? Quantos anos ela tem, Bianca? Muito nova, 27, 28 anos. Ela foi diagnosticada com leucemia. Se você não sabe o que é isso, é câncer no sangue. E ela é membro da nossa igreja. Ela e o marido dela. O marido dela se converteu há pouco. Nós precisamos nos responsabilizar. Eu dei a minha palavra para o pastor Rafael Ribas e eu dei a minha palavra para o Julian. Eu disse que toda a doação de sangue dela seria responsabilidade nossa. Hoje, nós iríamos ordenar ao diaconato o Tiago e a Fran.
Só que eles estão com suspeita de Covid, os exames vão sair essa semana, então eles não vieram no culto. Semana que vem, iremos ordenar, querendo o Senhor, ao diaconato, o Tiago e a Fran, e juntamente, o Tiago e a Gabriela, eles vão trabalhar junto com eles, no Ministério de Misericórdia aqui da nossa igreja. Eu venho falando isso há anos, e nós tivemos gente que, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer. Ontem de noite o Tiago já me mandou um plano de como vai se dar. A necessidade da nossa querida irmã Viviane vai despertar no meio da igreja um trabalho de misericórdia, de alcance para pessoas necessitadas. Roupas, alimentos, cuidado, acolhimento, tudo que envolva a misericórdia. Só que o início é a doação de sangue. O Tiago, os dois Tiagos, a Gabriela e a Fran, os 4 vão organizar junto com a igreja uma escala para a doação de sangue. Homens saudáveis e mulheres saudáveis, o homem pode doar de 2 em 2 meses e a mulher doa de 3 em 3. Mas isso tudo vai ser conversado e nós vamos organizar, porque ela precisa de doação de sangue semanal e ela precisa disso, não importa o teu tipo sanguíneo. Bom dia, irmãos, aqui é o Julian, estou juntamente com a minha esposa Viviane e ela tem umas palavrinhas para direcionar para vocês aí nesta manhã. Bom dia, irmãos. Como todos já devem estar sabendo, fui diagnosticada com leucemia. Hoje completa 12 dias que eu estou internada. Já completei 1 semana de quimioterapia, primeiro ciclo. E nessa semana eu já precisei de 4 transfusões de sangue. Vai ser um tratamento de 6 meses. No decorrer de todo o tratamento, eu vou precisar de 3 a 4 transfusões de sangue por semana. Então, no final do tratamento, farei transplante de medula óssea para ficar curada desse câncer. E no começo foi muito difícil, foi tudo muito rápido também. Na segunda, dia 10, eu descobri que eu estava com leucemia. Na segunda já fui para emergência. No mesmo dia já fui internada. Na sexta-feira já comecei a quimioterapia. Então foi uma coisa muito rápida. E foi uma coisa atrás da outra, assim. Então, eu estou feliz. Faz uns 3 dias que o meu organismo... Estou conseguindo me alimentar bem, estou conseguindo levantar da cama, estou me sentindo melhor. Estou feliz também que o meu organismo esteja reagindo bem ao tratamento. Então, eu também gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão envolvidos, principalmente os que estão liderando. Logo, logo eu estarei aí com vocês adorando o nosso Deus. Um forte abraço. Então, meus amigos, bem como a Viviane disse, nós direcionamos então nossos agradecimentos a toda essa equipe dos irmãos que estão liderando este projeto aí de misericórdia da Vintage. Agradecer ao pastor Jack por estar à frente, né, dos irmãos aí, auxiliando diretamente na organização desse ministério. E contem conosco, meus irmãos, contem conosco, que apesar de nós estarmos aqui, né, num leito, né, internado aqui em recuperação, mas a gente está junto com vocês, tá? A gente está adorando a Deus da nosso modo aqui, com nossas limitações, mas estamos juntos com vocês, tá? A questão de visita, tá, irmãos? A Viviane, ela não está podendo receber visita aqui no hospital, somente familiares, e são 2 familiares por dia. Então, a situação está bem restrita mesmo por conta da pandemia e por conta do quadro dela principalmente. Enfim, a situação é delicada, né? Como todos vocês sabem. Então, para fins de visita, por hora não vai dar. O que dá para fazer é chamar ela numa videochamada ali no WhatsApp e conversar com ela. Isso está dando tranquilamente. Aqui tem Wi-Fi, tem tudo, a gente está muito bem acomodado. Então, novamente reforço meus agradecimentos a todos vocês, principalmente a liderança desse projeto aí, que com certeza vai surtir frutos enormes, não somente para a Viviane, que vai receber aí
essas doações em breve, mas também a todas aquelas pessoas que o ministério vai alcançar, certo? Então fica aqui o meu agradecimento e o meu contato está com o pastor Jack, com os irmãos também. Quem precisar falar comigo, perguntar, conversar, pedir qualquer tipo de orientação ou mais informações, me chamem, conversem comigo, eu estou totalmente aberto para dialogar com os irmãos no que for necessário, certo? Um forte abraço aí, tenham um excelente início de semana e fiquem com Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos responder o que nós ouvimos aqui. A igreja tem que responder. Jesus exige uma resposta da igreja. Jesus exige uma resposta de nós. Escuta aqui, gente. Nós precisamos ter uma oferta exponencial aqui no dia de hoje. Eu preciso que você seja generoso. Tá bom? Se você está em dúvida, ore a Deus, busque a Deus. Busque o Senhor. Deus coloca com certeza nesse momento, atenção aqui, irmãos. Com certeza o Espírito Santo coloca no coração de irmãos aqui valores nesse momento. Nós não estamos aqui divulgando teologia da prosperidade, não é nada disso. Mas também não estamos divulgando teologia da miséria, teologia bíblica. E a Bíblia fala sobre o uso das nossas riquezas, o uso consciente das nossas riquezas em prol do reino de Deus. Nós temos a primeira necessidade, que é o pastor Rafael Ribas, que está pregando o Evangelho. A segunda necessidade, e não menos importante, que é a Viviane. Então essa semana, o Tiago, a Fran, o outro irmão Tiago, mais a Gabriela, eles entrarão em contato com você. Seja pronto. Seja pronto, se coloque à disposição. Você entendeu como eu encerrei o sermão? Jesus plantou igrejas e para isso ele doou seu sangue. Jesus doou seu sangue. E hoje nós somos chamados aqui a imitar Jesus, a plantar igrejas e a doar o nosso sangue. Ok? Eu conto com você. Nós vamos responder esse sermão de primeira vez, a primeira forma, cantando. Você vai cantar, você vai louvar, você vai engrandecer o Senhor. A segunda forma que nós vamos responder o sermão é ceando. Se você está em comunhão com Jesus, se você ama Jesus, se você congrega em alguma outra igreja, você é convidado a participar da ceia conosco. Terão aqui 4 irmãos. Você vai vir aqui pelo corredor enquanto cantamos. Você vai pegar o pão e vai mergulhar ou no vinho ou no suco. Vinho, cálice bronze. Suco, cálice dourado. Você vai mergulhar o pão e você vai estar comendo e bebendo do sangue e do corpo de Jesus. Você vai ser fortalecido ao participar da ceia. Se arrependa dos seus pecados. Jesus Cristo morreu em uma cruz. Ele verteu o seu sangue. E a terceira forma que vamos responder, nós vamos dizimar e ofertar. Seja generoso. Seja generoso. Deus está em missão. Deus vai fazer sem você. Mas é um privilégio para você e para mim fazermos parte do que Jesus está fazendo nesse mundo. Feche os olhos, eu quero orar por você. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, aqui está a tua noiva. Aqui está o teu rebanho. Não é minha igreja, não é o meu rebanho. Eu sou um pastor auxiliar. Senhor Jesus, o Senhor é o pastor da nossa igreja. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos pastoreia. O Senhor é aquele que nos chama. O Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é aquele que nos restaura. O Senhor é aquele que nos limpa. Ó Deus, dá novos sentimentos nos corações dos teus filhos. Dá novas intenções nos corações dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo esteja aqui essa manhã, comunicando vida, repreendendo a morte, repreendendo doenças. Em primeiro lugar, nós oramos nesse momento pela vida do pastor Rafael Ribas e da sua família, lá em Portugal. Ó Deus, enche o teu filho do teu Espírito, enche o teu filho da tua graça, enche o teu filho do poder do teu Espírito, da sabedoria,
dá, Senhor, dá para ele condições de pregar a tua palavra, ousadia, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento aqui, Senhor, também pela querida irmã Viviane, esposa do Julian, em nome de Jesus. Ó Deus, nós queremos doar a nossa vida, nós vamos doar a nossa vida para ela, porque a tua palavra diz que a vida está no sangue. Nós queremos doar a nossa vida para ela, pois sabemos que o Senhor doou a tua vida por nós. Então nós queremos reproduzir isso. E Deus, nós te pedimos pela Viviane, cure ela radicalmente desse câncer, que a tua cura alcance ela aonde ela está nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreenda a morte, repreenda, Senhor, a doença, repreenda, cure aqui essa manhã. Talvez alguém entrou aqui doente, enfermo, estenda a tua cura, em nome de Jesus. Levanta os homens dessa igreja, levanta os homens aqui da Vintage, Senhor, para pastorearem suas casas, para amarem suas esposas, para darem a vida pelas suas mulheres, para ensinarem, catequizarem, para discipularem seus filhos, em nome de Jesus. Levanta aqui, Senhor, um tipo diferente de homem aqui na nossa cidade. Levanta homens de verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.